Essa é a carinha lá da intranet, reforçando a perspectiva do tripé, que é como se fosse um triângulo: perfil, comunidade e serviço. Perfil, o perfil das pessoas, aparecendo com foto. Comunidade, aonde eu vou discutir os temas, ou seja, os temas técnicos da instituição. E serviço, aonde eu vou extrair informações dos sistemas. Então a ideia é que eu não tenha que sair da intranet para ficar acessando sistemas com logins em lugares diferentes. Hoje é assim, não. Vai ser assim amanhã? A expectativa é que isso caminhe para integrar. E repara nessa... Bom, e aí o equilíbrio entre o pessoal, o tácito e o explícito, o organizacional. Por que esse equilíbrio? Na parte de cima, que aí eu até estava fazendo um paralelo com essa questão do redesenho do site da Fiocruz, a parte institucional de notícias, você repara que ela perde, ela ganha visibilidade, ela está ali no banner, mas ela perde em espaço, porque normalmente você coloca links, né, e espaços, e boxes, e não sei o que. E não é isso, quer dizer, você tem ali o institucional reservado com visibilidade. Mas ao mesmo tempo, você embaixo, você consegue abrir, olha lá, espaço para últimas discussões, né, últimos documentos, tópicos mais discutidos, atualizações na rede, ó, ali embaixo, a gente já começa a ver. Né? Aonde isso? Embaixo. Embaixo. Ah, tá ali naquelas três pontas. E tudo isso, se você reparar, nesse desenho, não tem nome de área. Vai procurar, você não vai achar. O quê? Nome de área. Você não tem gerência tal. Não tem, você não tem aí. Diretoria tal. Você tem temas, funcionalidades, né? E lá em cima você tem serviços, documentos, sistemas, legislação. Tá? Então você consegue sair do engessamento que muda de órgão, que muda a sigla, que muda o regimento interno toda hora. Não sei como é que é, mas lá todo mês muda o regimento interno. Então, a primeira perna do tripé, perfil, nada diferente do que a gente conhece. Exatamente igual como funciona nas redes, só que com a proposta de valor clara, definida, que é, a partir do meu perfil, eu movimentar um conhecimento que vai movimentar o conhecimento do colega. Ou o colega vai se conectar ao meu perfil, porque o que eu estou dizendo acrescenta valor no dia a dia dele profissional. E aí eu consigo incorporar numa realidade, numa proposta de valor de produtividade. Tá? Isso aí é basicamente o perfil, como é que funciona em qualquer rede social. A outra parte do tripé, coração da proposta, na minha opinião, são as comunidades. Comunidades é um termo que você pode entender como grupos. É a mesma coisa. Ou como espaços temáticos. Então, o Segura, ali na outra citação, eu falei do Arthur, né? Aqui já o Segura, ele pontua de forma muito clara isso. É não enxergar como ferramenta de transformação e colaboração. Isso é um maior problema. Como é que é? O que o Segura coloca da IBM é não enxergar as mídias como ferramenta de transformação e colaboração. Por quê? As empresas... Não deve se enxergar. Não deve se enxergar. Não. Deve se enxergar. Deve se enxergar. Deve se enxergar. O Maior maior problema é não se enxergar. Não se enxerga, mas deveria. Por quê? As empresas não enxergam as profissionais como ferramentas. Mas por quê? Porque, e aí uma questão do vídeo no início, porque continua se enxergando como mídia. E, embora o nome seja mídia social, não é mídia intermediada. Então não é só para participar, né? É para interagir, é para criar arrastra, para fazer relacionamento. E aí, aonde você faz dentro de uma arquitetura dessa? Nos espaços temáticos. Porque os espaços temáticos, eles vão ser criados a partir das necessidades das pessoas, que vão, em momentos, se agrupar em torno dos temas e vão debater, vão produzir, vão fazer documentos colaborativos e vão se relacionar nos fóruns, vão compartilhar prática nos blogs. Pode ser grupo de trabalho, por exemplo, a ANS, ela funciona
muito com a ideia do grupo de trabalho, que é uma cultura já implementada na instituição. Pode-se transferir a ideia do grupo de trabalho para essa arquitetura? Pode. Pode-se fazer uma comunidade de aprendizagem? Pode. De discussão, de compartilhar prática, de projeto. Ou seja, você tem uma arquitetura que está oca e que você vai preenchendo com a tua necessidade. Seja uma necessidade que venha reproduzir uma forma de uma gerência trabalhar, ou seja, uma necessidade que é uma necessidade matricial, que é, por exemplo, um grupo de trabalho, que eu vou me reunir para discutir um tema que está numa agenda regulatória, por exemplo, que está no meu planejamento estratégico. Durante 3 meses tem aquela temática e depois aquela temática acaba. Então é fluida, entendeu? Você vai preenchendo a arquitetura com necessidades específicas. Dentro da comunidade, você tem todas as ferramentas de interação, ou seja, a comunidade é o grande guarda-chuva para ancorar as ferramentas. Olha lá, eu tenho mural, eu tenho blog, eu tenho documento, eu tenho fórum de discussão. E se eu quiser, dentro da comunidade, eu aninho, ou seja, eu pego a comunidade e crio subtemas. Aí eu vou criando, dentro dessa arquitetura da comunidade, é igual a bonequinha russa, eu vou da maior para menor, eu vou abrindo e vai sempre tendo uma peçazinha menor dentro. Ali do lado sempre aparecem as comunidades que eu faço parte, lá. Se eu estou vinculado à comunidade, eu apareço ali. Eu apareço o meu tema aparece ali. E a última parte do tripé é a ideia do que a gente chama de serviços. Eu tenho dentro da intranet a saída das informações que vêm dos sistemas. Eu não tenho que sair da interface para ir buscar as informações em vários outros lugares. Por exemplo, a busca da legislação já é um serviço que está dentro da intranet. Hoje ele já está dentro do portal e ele está dentro da internet, já ancora ele dentro da intranet. Podem ter outros? Podem. Eu posso amanhã fazer visualização de dados, seria uma espécie de um BI, de analisar visões de informações a partir do banco de dados. Eu posso integrar o ELAN, enfim. Hoje é assim? Não. Hoje a ANS tem mais de 30 sistemas de informação. É na realidade da Fiocruz. Isso aí como a maioria dos órgãos públicos. Hoje se discute lá como eles podem integrar as bases para ter uma racionalidade melhor dessa informação. Ali você faz a busca direto da legislação dentro da... Direto. Na verdade, isso aqui que é isso? Isso aqui nada mais é do que um módulo desenvolvido. Tá? Toda ferramenta é open source. Isso aí, na verdade, é o WordPress com o BudPress. O WordPress é um gerenciador de blog. Você pega o BudPress, é a mesma ferramenta que a gente está usando lá na rede. Igualzinho. A gente pega o BudPress, você estende. E aí você transforma o gerenciador de blog numa espécie de rede social. Parecido com o Elgin, só que o Elgin tem uma arquitetura mais aberta. O WordPress já é uma arquitetura um pouquinho mais intermediária. É aberta, né? É aberta. São ferramentas livres. Ferramentas de open source que a gente chama. Isso aí nada aqui que é isso. Isso é um módulo que foi desenvolvido internamente na tecnologia, que é uma tecnologia, né, que é o PHP, que você desenvolve uma solução e você pluga aí. Tem aquela solução, você desenvolve um módulo, joga lá dentro. Você consegue buscar na legislação por tema? Consegue. Tema, assunto, você faz ali, ó. Tema, origem, diretoria. Desculpa. Origem é diretoria, ordem de exibição da mais recente, o assunto, tipo de norma. norma. Também? Palavra-chave lá. Tá. Isso aí, no levantamento das necessidades, foram mais de 30 das pesquisas que foram feitas. A necessidade primeira é a mais emergencial para as pessoas que responderam às pesquisas, 30% dos funcionários, de 1.200 funcionários, prioridade 1 de 1. Um lugar onde você tenha um banco único, onde você possa acessar as informações. E aí tem parecer, aí tem RA, tem RM, tem M, eu não sei como é que é aqui, mas lá é um festival de... Pode. Então, a consideração final é você, numa ideia, de um lado você considerar a perspectiva da rede, né, com a conexão e com a emergência que isso pode gerar e com a interação. E do outro lado, você traz essa discussão, que, por exemplo, que o Augusto Franco faz, que a gente está fazendo aqui, e você junta essa discussão com a discussão do acesso à informação. Isso é uma perspectiva de olhar o problema.
quando eu junto com a perspectiva do acesso à informação, estou dizendo que essa arquitetura pode facilitar amanhã o acesso à informação. Eu só consigo melhorar a transparência se os processos internos estão mais arrumados. Entendeu? E aí eu estou falando também de aprendizagem informal de governo 2.0, ou de EGOV, ou de web gestão, ou qualquer outro termo que venha existir nessa linha. Entendeu? A arquitetura, mas essa arquitetura é só para uma rede interna? Não, essa arquitetura pode ser para qualquer rede. Eu posso pensar uma rede que tenha processos internos e processos externos dentro dessa mesma arquitetura. Não precisa ser só por uma necessidade interna. Pode ser só por uma necessidade externa, pode ser para as duas. O que muda aí é que eu vou ter dentro da rede processos. Eu vou ter processos institucionais interagindo com demandas pessoais, né, com perfis, que podem ser perfis internos da instituição ou podem ser perfis da sociedade, né, de fora para dentro. Aí não é... Aí, com essa perspectiva de arquitetura, você esquece portal. O portal já foi, acabou. O portal já funcionou há 10 anos, 8 anos atrás. Você pode estruturar na rede algumas informações, mas tem que ter essa dinâmica de grupos de trabalho. Só para concluir, tem uma necessidade, que é uma necessidade muito específica da área de regulação, que é o que a gente chama de consulta pública. Tudo na regulação é feito por consulta pública. Tudo é definido em diretoria colegiada. O que isso significa? Eu posso usar uma arquitetura dessa para fazer a consulta pública. Eu posso criar uma comunidade temática, aí olhando com uma perspectiva externa, para conversar com a sociedade. Vem cá, o que você acha, o Conselho Federal de Medicina? O que você acha, o Conselho de Odontologia? O que você acha, gestores do SUS? Qual é a opinião sobre essa RN que a gente está fazendo? E aí você pode intermediar esse debate com uma moderação técnica para chegar a um texto de consulta pública. Então isso não é assim, não é tudo bem, é legal porque funciona internamente. Não, pode funcionar com uma ótica. Outras agências já utilizam esse tipo de mecanismo, até usa direto. Mas usa na ótica do portal, usa na ótica da lista, né? Não usa na ótica de você. Não pensa isso como espaços temáticos de discussão. Porque cada RN, quando você, na regulação, e se você transferir isso, por exemplo, uma instituição como a Fiocruz, cada tema, ele sai de uma discussão. Não, estou falando especificamente de relação a uma consulta pública. Só dando um exemplo de uma consulta pública. Aí tem um determinado tema, um determinado assunto, que pode-se ter a intenção de ter algum tipo de regulamentação, e aí antes tem que passar por uma consulta pública. Então a Anatel, por exemplo, ela já utiliza esse tipo de mecanismo para propiciar a consulta pública, abrir a consulta pública para todo o país. Não, eu estou entendendo assim, mas assim como a ANS, a ANS também já faz isso. O que eu estou falando é que eles fazem ainda com uma ótica de portal. E essa arquitetura é diferente dessa ótica. Né? Porque quando eu proponho, por exemplo, quando eu estou falando de espaços temáticos, comunidades, e aí não é diferente do que a gente está acostumado a usar em grupos. Não é diferente de um grupo no Yahoo. Tudo isso a gente já conhece. Na verdade é você agrupar essas ferramentas com uma proposta clara e definida. Porque se eu coloco, por exemplo, existe lá na ANS uma outra necessidade muito forte, que é a definição do que eles chamam de rol de procedimentos. O que entra e o que não. Todo ano é feita uma revisão do rol de procedimentos. Então você que é da área você trabalha com novos equipamentos. Então você quer incluir aquele equipamento, porque aquele equipamento é importante para resolver problemas de tendinite. Então tem aquela pressão, então você faz o rol de procedimentos. Como é que funciona isso lá dentro? As pessoas mandam e-mail para mudar o artigo 5, para mudar o artigo 10, para mudar o artigo 15. Então, se você transfere essa ótica de receber e-mail, de compilar, se você joga isso, por exemplo, numa ótica que você consegue ter um cara mediando isso, eu acho que o processo fica mais interessante. Eu queria falar só uma coisa sobre eu vou voltar na consulta pública, porque esse